Você já parou para pensar no futuro financeiro da sua empresa? Sabe onde você quer chegar com seu negócio e como chegar lá? Para discutirmos um pouco mais sobre isso, continue aqui comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisa do Projeto Pontapé e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a parte financeira da sua empresa e mais especificamente o planejamento. Bom, mas o que é planejamento financeiro? Primeiro é bom a gente entender o que é planejar. E planejar é pensar e se preparar para o futuro. Para isso, a gente vai refletir sobre ideias e planos para colocar em prática no futuro da sua empresa. Isso quer dizer que vamos usar esse planejamento para garantir que o futuro da empresa seja um sucesso, ou seja, tenha lucratividade e evitar problemas, como falta de recursos para comprar matéria-prima ou então para fazer algum investimento que seja necessário em certo momento. Bom, para fazer um planejamento, é muito importante que a gente tenha, primeiramente, metas e estimativas. Direcione nossos investimentos e faça a previsão de cenários. Então, vamos fazer o seu planejamento financeiro. Para fazer ele, a gente vai usar 6 etapas. Primeiro, a avaliação do cenário atual. É muito importante para a gente planejar que a gente saiba exatamente aonde a gente está. Então, a gente tem que ter noção de quais são as nossas dívidas, qual é a média de gastos mensal e anual do nosso negócio, qual é o faturamento e quais que são as transações atípicas. O que seria isso? Transações atípicas seriam quando você tem que comprar alguma coisa que não é da sua rotina, só que você precisa colocar ela porque algumas vezes você vai precisar comprar uma máquina nova ou então fazer um investimento que ele não é recorrente, mas ele é super importante para o seu negócio. Fazendo uma avaliação do cenário atual, a gente consegue determinar quais são os pontos fortes, o que a gente está fazendo de bom e também os pontos a melhorar no nosso negócio. E assim a gente consegue evoluir sempre. O segundo passo é estabelecer metas. E aí, as metas são importantes para a gente saber para onde a gente deve direcionar e qual vai ser o tamanho do esforço que a gente vai fazer. Sempre lembre-se de fazer metas concretas, ou seja, coloque números nas suas metas, não deixe elas muito vagas, porque assim, quando você relê as suas metas, você não vai lembrar o que você definiu com ela. Caso você coloque números, vai ficar muito mais claro quando você for revisá-las. Bom, aqui vamos a alguns exemplos. Uma meta pode ser dobrar o número de clientes. Outra meta pode ser reduzir os custos fixos pela metade. E outra pode ser aumentar o faturamento em 20%. Lembre-se que as metas devem corresponder à sua realidade e também devem fazer sentido para o seu negócio. Então, esses são só alguns exemplos para te direcionar. O terceiro passo é prever diferentes cenários. Primeiro, para isso, você deve analisar os valores presentes e analisar aquele primeiro passo que você fez, que é já saber qual o seu faturamento, quais os seus gastos e analisar esses valores certinho. O segundo passo dessa parte de previsão é prever situações hipotéticas. Então você vai pensar: e se o meu negócio estiver assim daqui a um ano? Eu teria que fazer essas opções. Eu teria que ter esse tanto de dinheiro em caixa. Então, pense em diversas situações, o que pode acontecer com a sua empresa em determinado prazo e escreva. Pense sempre em um cenário positivo e um cenário que continue constante o seu negócio, então ele continue faturando como está agora. E também pense em uma situação pessimista, porque a gente sabe que crises acontecem, imprevistos acontecem, então esteja preparado para qualquer cenário que aparecer. O quarto passo é montar um plano de ação. E o que é isso? É refletir como que você vai alcançar os seus objetivos e fazer meio que um passo a passo de como atuar no seu negócio. O quinto passo é um passo muito importante, porque muitas vezes a gente coloca metas, só que a gente não coloca para quando a gente quer fazer isso. E aí, quando a gente não coloca uma data limite, a gente deixa para o futuro. Então, é muito importante que você siga esse passo à risca e estabeleça datas para cumprir as suas metas. Pegue um calendário e faça o controle das suas ações.
Coloque prazos para você realizar tais eventos e faça um cronograma realista. E o que a gente quer dizer quando fala isso é que muitas vezes você tem que refletir criticamente. Então, não adianta colocar que você quer uma meta muito alta para pouco tempo, porque isso pode gerar frustração e, no fundo, você sabe que o negócio não tem a capacidade de absorver essa meta. Então, faça um cronograma sempre realista. Então, vamos para alguns exemplos. Olha lá, no calendário a gente determinou que nesse dia vamos fazer a campanha de divulgação e temos até esse outro dia para dobrar a quantidade de vendas. E o sexto e último passo é analisar os resultados. E aí você deve pegar tudo que você tinha planejado, que foi o que você colocou no papel, as suas hipóteses, o que você tinha anotado de faturamento, média, e todos os dados que você tinha antes, e tudo o que você colocou como meta, e responder. As suas metas foram alcançadas? Você conseguiu chegar onde você queria? Respondendo essas perguntas, você vai poder repetir os seus acertos. Então, ver onde você acertou e aí continuar nesse caminho. E também corrigir possíveis erros. Quando a gente sabe onde a gente errou, a gente reflete o que levou a esse erro e aí é possível tentar caminhos novos para corrigir eles. Também é necessário estabelecer métricas de avaliação. Então, por exemplo, lá no começo você colocou que você faturava X por mês. Agora, isso é uma métrica sua de avaliação. Então, compare com quanto que você está faturando agora. Se você estiver faturando 2x, poxa, o seu faturamento dobrou. Então, quer dizer que as suas ações deram certo. E se você estiver faturando a metade? Então, bora refletir por que isso aconteceu e corrigir esses erros, certo? Então, sempre compare e estabeleça métricas de avaliação. Alguns exemplos são número de vendas, verificar se o número de vendas aumentou ou diminuiu, o lucro, lembrando que o lucro bruto é o lucro total da sua empresa, então, tipo, tudo que você arrecadou. Já o lucro líquido é o lucro menos os seus gastos, certo? E também tem o ROI, que é o lucro dividido pelos custos. Muito obrigada pela atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula. E caso surja alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que será um prazer tirá-la. Até a próxima!